Fala, galera. Saudade de mim, é? Olá! Quem veio aqui ver vocês? Tava com saudade deles, filha? Hein? O que você quer mostrar pra eles? A mamãe pediu. O que é? Mostra aqui. O que você vai mostrar pra eles? Nossa, o que é isso aqui? Quem que é? Hein? A Larissa. Larissa, olha só. Larissa. E ó, o que é isso aqui também? Que joia. Você tá tentando ler o que as pessoas estão escrevendo? Para de ler. Para de ler. Fala com as pessoas. Fala oi, eles estavam com saudade, ó. Fala aí. Tava? Ó. Eu estou com saudade. Ixi. Acabou a luz. Acabou a luz aqui de casa. Voltou. Tá chovendo horrores. Olha só, chovendo horrores. Acabou a luz. Mas vamos lá. Deixa eu tentar fazer o periscópio antes que acabe a luz aqui, filha. Manda beijo pra eles. Tchau. Tchau, galera. Bom, aqui tá chovendo horrores. Não sei aí. Galera aqui da Redondeza deve estar sofrendo a mesma coisa. Chovendo muito. Chovendo demais. Então deixa eu arrumar que tudo desligou. Hoje eu quero, neste vídeo, trabalhar com vocês dicas a respeito dos artigos 181, 182 e 183, todos do Código Penal. Muita chuva. A pessoa perguntando, tá chovendo aí? Muita chuva. Desde o finalzinho da tarde não parou de chover. Bom, Teresina não chove desde o ano passado, imagino. E deve estar um calor do cão, né? Ruas alagadas, aqui tá fogo. Ruas alagadas, galera também acusando chuva. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Diminuam um pouco as mensagens para eu poder dar dicas a respeito dos artigos 181, 182, 183 e com isso eu vou encerrar crimes contra o patrimônio. Eu encerro as dicas a respeito do título 2 da parte especial do nosso código. Então vamos parando com as mensagens, por favor, parando com as mensagens. Agora vejam, vamos lá. Preste atenção nos artigos que eu vou ler com vocês. Ó. As dicas hoje dizem respeito aos artigos 181, 182 e 183. São artigos relacionados com escusas ou imunidades nos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. O artigo 181 traz a chamada escusa absolutória ou imunidade absoluta. O 181 diz que está isento de pena quem comete crime contra o patrimônio em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal ou de ascendente ou descendente. Bom, vejam. O artigo 181, nos crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, em face de cônjuge ou ascendente e descendente, ele diz que o agente fica isento de pena. Tá ok? Então, vamos imaginar, o filho pratica o furto do pai. O filho subtrai patrimônio do pai. É um furto do descendente contra o ascendente. Repare que o artigo 181 diz que, neste caso, o agente está isento de pena, tendo praticado o crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa contra seu ascendente. Tá ok? Então vamos agora às dicas. O artigo 181, inciso 1, diz que está isento de pena o agente que pratica o crime patrimonial contra seu cônjuge. Primeira observação. Ao falar em cônjuge, exige-se essa sociedade conjugal. Mas a doutrina diz que a imunidade prevalece mesmo na separação de fato. Então, cônjuge, mesmo separado de fato, tem imunidade.
Rogério falou cônjuge, abrange união estável? Abrange união estável. Mas isso é analogia, Rogério, não é? É analogia, mas é uma analogia in bonam partem. É uma omissão involuntária do legislador e na omissão involuntária eu posso suprir a lacuna para favorecer o réu. A analogia in bonam partem. Inclusive, essa união estável pode ser homoafetiva. Tá ok? Então, as dicas a respeito do artigo 181, inciso 1. Fala que está isento de pena quem pratica o crime contra o patrimônio em face de cônjuge, abrange separação de fato, abrange união estável numa verdadeira analogia in bonam partem, e quando se fala em união estável, também abrange a união estável homoafetiva. Tá ok? Calma, tem gente perguntando a respeito da Lei Maria da Penha, eu já vou falar dela. O 181, inciso 2, diz que está isento de pena quem pratica o crime contra ascendente ou descendente. Só ascendente ou descendente, não abrange irmão. Só ascendente ou descendente, não abrange irmão. O irmão está abrangido no 182. O 182 traz a escusa relativa ou imunidade patrimonial relativa. Não isenta ninguém de pena, só muda o tipo de ação penal. Nas hipóteses do 182, a ação penal, ao invés de ser pública incondicionada, vai depender de representação da vítima. E quando que depende de representação da vítima? Quando o crime contra o patrimônio é praticado contra o cônjuge separado judicialmente. Hoje é cada vez menos os casos, são cada vez menores os casos de separação judicial. Hoje nós temos direto divórcio, mas nos casos de ainda eventualmente retratar uma separação judicial, o separado judicialmente não tem imunidade absoluta, tem imunidade relativa, o agente não está isento de pena, mas a ação penal passa a depender de representação do cônjuge separado vítima. Também depende de representação crime contra o patrimônio entre irmãos. Crime contra o patrimônio entre irmãos depende de representação da vítima. E, por fim, também depende de representação da vítima, crime entre tio e sobrinho com quem o agente coabita. Entre tio e sobrinho com quem o agente coabita. Tá ok? Então, em resumo, o 181... traz as escusas absolutas, causas de isenção de pena. E o agente está isento de pena se pratica o crime contra o cônjuge, mesmo que separado de fato, ou na união estável, mesmo que homoafetiva. Também está isento de pena se pratica o crime contra ascendente ou descendente. Não abrange o irmão. O irmão está no 182. O 182 fala da escusa relativa. Não é hipótese de isenção de pena, mas de condição específica de procedibilidade. O crime deixa de ser de ação penal pública incondicionada e passa a ser condicionada à representação da vítima. E quando que é condicionada à representação da vítima? Quando o crime é praticado contra o cônjuge separado judicialmente, contra o irmão ou contra tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Eu vi alguém me perguntando, Rogério, e o neto e o avô? Neto e o avô é crime entre ascendente e descendente. É o 181, né, gente? Neto e avô, ascendente e descendente, é o 181. O detalhe mais importante está no 183. O 183 diz que eu não aplico nem a escusa absolutória e isenção de pena, nem a escusa relativa a uma condição específica de procedibilidade, se o crime é de roubo, de extorsão ou, em geral, quando houver emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Crime de roubo, de extorsão ou qualquer crime contra o patrimônio em que a violência ou grave ameaça à pessoa, esqueça escusa absolutória, esqueça escusa relativa. Também eu não vou permitir o 181, muito menos o 182, ao estranho que participa do crime. O filho subtrai
patrimônio do pai com a ajuda do vizinho. Só o filho está isento de pena, o vizinho não. O 183 diz que eu não aplico as escusas ao estranho que participa do crime. E o 183, inciso 3, diz que eu também não aplico qualquer das escusas se o crime é praticado contra a pessoa idosa, com idade igual ou superior a 60 anos. Se o filho subtrai o pai, escusa absolutória, salvo se o pai é idoso. Se o pai é idoso, não incide a escusa absolutória. Vejam, o cônjuge subtrai o outro, escusa absolutória, salvo se o cônjuge vítima for pessoa idosa. Compreenderam isso? Joia. Rogério, mas eu posso aplicar essas escusas? Se o crime contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça à pessoa, ocorrer no ambiente doméstico e familiar contra a mulher? Maria Berenice Dias, civilista, logo escreveu que não aplico as escusas na violência doméstica e familiar contra a mulher. E o fundamento dela é o artigo 7º, inciso 4 da Lei Maria da Penha, que diz que uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher é a violência patrimonial. Eu ouso discordar de Maria Berenice Dias. Até acho que o legislador deveria acrescentar o inciso 4 ao 183 e não permitir as escusas, nem absoluta nem relativa, na violência doméstica e familiar contra a mulher. Até acho. Mas o legislador não fez isso. Se ele não fez isso, não cabe ao intérprete fazê-lo. O intérprete fazendo estará no campo perigoso da analogia in malam partem. Se o legislador tivesse proibido, tudo bem, mas o legislador não proibiu essas escusas aos crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa, no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. Se ele não proibiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. Isso é analogia in malam partem. Olha só, o Estatuto do Idoso acrescentou um inciso ao 183, proibindo as escusas nos crimes contra idosos. A Lei Maria da Penha deveria ter feito a mesma coisa. Se não fez, não cabe ao intérprete fazê-lo, repito, para evitar a analogia in malam partem. E eu também não acho justo e não tem fundamento o homem subtrair sua esposa e responder pelo crime. Mas a esposa que subtrai o marido não responde. Eu acho que essa diferença de tratamento extrapola a isonomia material buscada pela Lei Maria da Penha. Não tem sentido. O marido subtrai a esposa, vai responder pelo furto. A esposa subtrai o marido, está isento de pena. Eu acho que é um tratamento diferenciado que não se justifica. Não se justifica. Tá ok? Joia? Então essas eram as dicas que eu tinha para dar para vocês hoje a respeito dos artigos 181, 182, 183. Terminamos os crimes contra o patrimônio. A partir do próximo vídeo, nós já vamos entrar nos crimes contra a propriedade material. E eu vou conversar com vocês a respeito do artigo 184, objeto de novas súmulas, hein? Então, o próximo vídeo, aguardem, vamos falar do 184, tá ok? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.